espada que divide, é a espada que divide para multiplicar, é a espada que vem erradicar do âmago das nossas almas a maldade, os nossos pendores para os males, que vem erradicar da alma humana essa tendência para o mal, e que Jesus veio trazer a paz, sim, mas quando ele diz a espada, para que possa haver a paz, há necessidade de haver a guerra. Não a guerra no sentido bélico, de nação contra nação, de ceifar vidas, mas a guerra do bem contra o mal, em nós mesmos, porque na verdade, o universo é composto só do bem, da lei divina, de amor e caridade. Nós é que equivocamos ao longo da nossa caminhada, nas nossas existências, equivocando no mal, errando. E assim, nós nos acomodamos dentro das nossas conjecturas, dentro daquilo que nós achamos que é bom para nós, e fazemos as nossas escolhas pela lei de livre-arbítrio, mas que temos que responder pelos nossos atos, pela lei de causa e efeito, pelas livres escolhas, pelo livre-arbítrio. Desculpem, voltou. Leis morais. Para a doutrina espírita, como é que ela classifica as leis morais? As leis morais, mais à frente nós vamos ver, são pautadas em 10 leis. E essas leis são pautadas da forma que foram colocadas pela doutrina espírita, são as leis divinas, que é a lei da natureza. Ela é imutável, inderrogável, incorruptível. Não muda jamais. Para todos nós, para todos os seres do universo, essas leis existem para o nosso progresso. A doutrina espírita classifica sendo como um conjunto de leis divinas, as leis morais, que regem a dimensão moral do ser. São fundamentos e princípios nucleares da doutrina espírita. Está lá, que foi codificado em 1857. E estão elencados na terceira parte do Livro dos Espíritos. No sentido espiritual, a lei significa fluir perene como um rio, não no sentido de uma obrigação ou uma regra. Obrigação, sim, não para com Deus, mas para conosco mesmo, porque Deus não nos impõe nada. Ele nos deu toda a capacidade de poder discernirmos. A partir do momento que nós fomos criados simples e ignorantes, no período iniciático da nossa existência, cada espírito partiu do ponto zero e escolheu o caminho a trilhar. Ele conquistou o pensamento contínuo, a razão, e através da razão, do discernimento, ele foi se desenvolvendo. E aí, ele escolheu, que Deus deu ele aí o livre-arbítrio, de escolher o caminho a seguir. E aí, então, como o rio perene, ele está suscetível às leis divinas. Ele tem por obrigação consigo mesmo de buscar compreender e praticar essas leis. E a partir do momento em que o homem começa a compreender essas leis, ele começa a entrar num outro mundo, no mundo em que pode levá-lo aos páramos da luz. E essa caminhada, ela é irreversível, porque a cada passo que o homem dá, ele não dá um para trás. Não dá um para trás. Por quê? Porque o espírito, o ser, jamais retrograda na lei de evolução. Cada conquista é uma conquista. Ele pode parar, ele pode estacionar. Pela sua arrogância, os espíritos refratários, eles param e acham que não devem
obedecer essas leis divinas e ficam por ali, dentro das suas preferências mundanas e de homem. Assim está hoje. O que é a lei de progresso? A lei de progresso é uma das leis morais. Há duas espécies de progresso, o intelectual e o moral. O progresso intelectual decorre do progresso espiritual. Um homem sábio, dominador, conhecedor de todas as leis da natureza, das leis das ciências, esse homem, ele é desenvolvido espiritualmente, ele pode adquirir um conhecimento, um desenvolvimento espiritual maior? Sim, porque os Espíritos dizem que o desenvolvimento, o progresso, a evolução espiritual decorre do desenvolvimento intelectual. Por quê? Porque a partir do momento em que nós vamos conhecendo as leis da natureza, a ciência, a física, a biologia, e vamos conhecendo outros meios de cultura, de conhecimento, e vamos agregando a nossa consciência, ela vai desenvolvendo, porque você tem mais capacidade de discernir o bem do mal. Então, se eu tenho capacidade hoje de discernir o bem do mal com mais eficiência, buscando o conhecimento que eu já tenho das leis que regem a vida aqui no nosso planeta, no nosso meio, tanto as leis humanas como as divinas. Então, eu tenho mais capacidade de saber o que é certo e o que é errado. E o horizonte da minha consciência vai expandindo. E cada vez mais eu vou tendo a capacidade de conhecer, de discernir, de direcionar o meu caminho. Uma comparação simples. É como se eu estivesse andando, duas pessoas andando. Um está na frente subindo uma montanha. E ele chega ao topo da montanha, na mesma direção e sentido que eu estou indo. Eu aqui no vale, aqui embaixo no caminho, eu lanço os olhos à frente e não enxergo o que está por vir, na curva da estrada, mais à frente. Eu não tenho capacidade de enxergar os horizontes que me aguardam. Pode ter um rio caudaloso para atravessar, pode ter uma leva de malfazejos, de assaltantes que podem me causar mal, enfim, qualquer obstáculo que tiver pela frente. Mas aquele que subiu a montanha, de lá ele enxerga o vale e vê todos os obstáculos. Por quê? Ele se dispôs a transpor aquela montanha pela sua vontade de vencer os obstáculos e chegar com mais capacidade de discernir, de ver e compreender a estrada que ele está andando. E ele me vê lá embaixo e por caridade, ele fala: ixi, o Francisco vai deparar ali na frente com um rio cuja ponte caiu, ele não vai poder atravessar. E ele me acena e diz: Francisco, segue pela esquerda, meu filho, pela direita você não vai chegar, porque tem um obstáculo. Como eu sou remitente, teimoso, eu não obedeço. Eu sigo o meu caminho. Por isso que é necessário nós termos a humildade de obedecer, de ouvir os conselhos. É mais ou menos assim. Então, as leis divinas, as leis da natureza, que nós vamos agregando à nossa consciência, porque é na consciência que estão escritas essas leis, todas elas. É na consciência humana. Então, eu vou me desenvolvendo mais. A lei de progresso, ela se destaca em meio às demais leis. Ela é reverenciada com grande relevância em todos os aspectos da vida, a lei de progresso. Do progresso material, do progresso espiritual e do progresso intelectual do homem.
Então, é uma lei que está inserida e ela é corolário de todas as demais leis. Então, ela é uma lei que tem uma grande importância, como todas as outras, claro, mas ela se destaca mais. Tudo evolui desde o estado de natureza. O que é o estado de natureza? É o estado primitivo da criação do homem, do espírito. Ele vive no estado de natureza, é no estado iniciático, quando ele foi criado, como a gente costuma chamar, pelo ensinamento de Kardec, simples e ignorante espírito. E como dissemos antes, ele parte dali e escolhe o caminho da esquerda ou o caminho da direita, o que mais lhe aprover, de acordo com a sua capacidade de discernimento, de escolher aquilo que ele acha que é melhor, o caminho que ele achar melhor, passando por inúmeras etapas na marcha do progresso fatalista para a perfeição. Por que progresso fatalista, Francisco? Ora, é porque o progresso fatalista é como se nós traduzíssemos assim: se existe um determinismo no mundo, no universo, é evolução. Se existe um determinismo de Deus, porque a gente às vezes fala assim: eu caí nessa confusão toda porque é determinado por Deus. Fulano sofre assim é porque é determinado por Deus. Não, determinado por Deus não, ele escolheu. Ele está dentro, enquadrado na moldura das leis divinas, e a moldura tem que encaixar nela. Se for estar fora da moldura, fora das 4 retas que compõem o quadrado, aí sim ele vai responder: senhor. Aí é onde entra o livre-arbítrio. Exatamente, o livre-arbítrio. Escolha, a livre escolha. Então Deus criou o espírito simples ignorante e pela lei do livre-arbítrio ele escolhe o caminho a seguir. Tanto que nós fizemos uma palestra aqui sobre a escolha das provas. Que o espírito, quando está na erraticidade, lá ele escolhe as provas que ele quer passar. Evidentemente que se eu escolho uma prova além da minha capacidade de executá-las aqui na Terra, os espíritos da reencarnação me alertam: Francisco, meu filho, essa prova é muito pesada. Não, mas eu quero evoluir rapidamente, eu quero fazer uma sangria nesse meu passado negro, onde mergulho os abrolhos da minha vida e esses espinhos que me espetam, eu não aguento mais, eu quero ficar amigo deles. Aí o Espírito alerta para que você escolha uma prova mais leve. É por isso que a reencarnação, como diz o Emmanuel, é o resgate das nossas dívidas, a prestação. Porque por atacado nós não vamos tentar pagar a nossa dívida. De uma só vez não paga a dívida, tem que pagar a prestação. O mundo espiritual também trabalha com crédito, viu? E com crédito para cada um de nós. Francisco, essa sua dívida é muito grande. Mas eu tenho que reencarnar quantas vezes? Francisco, aí depende de você, né, meu filho? É como se eu perguntar assim: quanto tempo eu tenho que ficar reencarnado? Vai depender de você. Então, escolhe as provas. Escolha as provas de acordo com sua capacidade de carregar. Nada Teresa. É só que eu diga, né? Aí, aqui está dizendo: tudo evolui desde o estado de natureza, o estado primitivo, tudo, desde o pequeno protozoário, desde o pequeno átomo até as constelações, até os anjos, como vamos ver à frente, como Emmanuel nos fala. Repetindo: tudo evolui desde o estado de natureza, o estado primitivo, passando pelas inúmeras etapas da marcha do progresso fatalista para a perfeição, através do quê? Da lei de caridade e amor de reencarnação. Eu contraio dívidas, aí vem o anjo bendito do Senhor e diz: Francisco, pode pagar sua dívida, meu filho? Quantas parcelas você quer? Não é isso? O ato primitivo de hoje será o anjo de amanhã, assim como o anjo atual já foi um átomo antes. Os guias da humanidade nos dão essas informações, esses ensinamentos, nos conduzindo sempre a compreender essas leis divinas de progresso. Olha,
desde que a terra foi co-criada por Deus, através de Jesus, ela vem um processo de transformação, um processo de recriação. Quantos cataclismos já existiram na terra? Inclusive o dilúvio, que foi um deles, é muito grande. E a terra então veio se preparando até o momento em de poder receber o corpo humano, um corpo humano capaz de agregar o espírito. A casa do corpo físico para habitar o espírito demorou milhões de anos para que pudesse ter essa perfeição que é hoje o corpo humano para habitar o espírito. Aquele espírito que foi criado simples e ignorante. No princípio, ele estava inserido na lei de natureza. E ele foi evoluindo. A lei de natureza era incompatível com a lei de progresso, com a civilização. Por quê? Porque à medida que o espírito vai evoluindo, vai desenvolvendo, vai se civilizando, ele vai deixando o primitivismo para trás e vai se aperfeiçoando. Calma aí aqui. Então, se tiver um auxiliar aqui, fica difícil. Olha, a ignorância tecnológica não precisa. Cadê seus eventos para ajudar? Vai ter que passar, se não passar. Agora vai. Depois eu volto. Volta, O Miramês está falando que pode deixar quieto, vai dar certo. Aqui nós temos um coadjuvante do Kardec, o Leon Denis, e ele era um filósofo na época do Kardec. E ele aderiu ao Espiritismo, ele tinha 18 anos de idade, mas era um rapaz muito estudioso, muito interessado pelas coisas do Espiritismo. E ele então, depois que o Kardec partiu para o mundo espiritual, ele continuou a obra do Kardec, fazendo palestras, divulgando a doutrina espírita, resistindo aos insultos macabros das religiões que não aceitavam o Espiritismo, e passou por muitas agruras, o Leon Denis. E ele então, ele trouxe para nós essa sentença linda aqui, que fala da trajetória do Espírito, do tempo e do espaço. Que o Espírito passou pelos reinos, o homem passou pelos reinos da natureza. Leon Denis diz assim: o Espírito dorme no mineral, sonha no vegetal e acorda no mineral. Olha aí, no animal. Olha que legal. Começa no mineral, passa pelo vegetal, o animal e chega no hominal, já numa capacidade de discernimento maior. E quando o espírito chega ao ponto da primeira reencarnação dele, ele tem simplesmente instintos. Ele ainda não conquistou a razão plena. A razão ele conquista à medida em que ele vai se desenvolvendo. Porque o instinto é o prelúdio da razão. E à medida que ele conquista a razão, aí sim, ele adquire, então, a capacidade de compreender melhor as leis divinas. E aí entra a questão do livre-arbítrio. Ele tem a capacidade de escolher, porque ele é racional, ele pensa, ele tem pensamento contínuo. Aqui recapitulando, no reino mineral existe atração. Olha a lei da química, a lei das afinidades. Tomemos como exemplo a água, hidrogênio e oxigênio, H2O. Esses dois elementos químicos se juntam por afinidade, de forma que essa maravilha que é a água. O químico está ali, olha, se qualquer coisa que eu fizer aqui vai me corrigir. Obrigada. No reino vegetal existe a sensação. Uma árvore não sente dor, mas ela tem sensação. Se ele for um
corta o tronco dela e ela vai morrer. No reino animal, instinto. Tenta matar uma barata. O que ela faz? Foge para todo lado. Procura abrigo. Uma mosca. Porque neles tem o que? O instinto. Já é uma conquista. Porque daí, quando ela passar por várias existências sucessivas, ele vai se depurando e vai chegar no momento que vai adquirir a razão. Aí já é no estágio já super evoluído, né? O homem, em relação aos outros seres, o homem é um ser super evoluído. Se nós levarmos em consideração a proporção da caminhada do homem passando por todos esses reinos. No reino nominal, livre-arbítrio, liberdade de escolher, razão, pensamento contínuo. O ser humano é um santuário das manifestações, obra-prima do trabalho seletivo de todos os reinos na vida planetária. Subdivide em sensação, da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência, da inteligência ao discernimento. Séculos e séculos correram incessantes. A evolução é fruto do tempo infinito. Emmanuel, bonito, não? Ele acabou de dizer tudo aquilo ali que o Leon Denis sintetizou naquelas poucas palavras. Vocês veem que os espíritos da verdade, os nossos irmãos, os nossos guias, eles nos dão os ensinamentos e são todos concordes. Não existe uma divergência entre eles, porque neles só reina o quê? O amor e a caridade, alicerçados na capacidade, no amor e na caridade e no conhecimento, na verdade. Eu estou nem me atrapalhando aqui, mas eu conserto. Olha aqui, falando de novo sobre a lei de progresso, dentro desses aspectos do homem, razão e instinto. Nós falamos que os animais têm instinto. Eles não têm razão porque eles não pensam. Pensam sim, têm lampejos de pensamento. Eles têm instinto. E por terem lampejos de pensamento, eles não têm um pensamento contínuo para discernir, para poder, vamos dizer assim, compreender uma coisa da outra. Então, assim sendo, eles não têm razão. A razão passou a dominar os instintos inferiores. O homem, quando ele foi criado simples e ignorante, que ele escolheu os caminhos a percorrer, e o que dominava nele eram os instintos inferiores. Inferiores não no sentido, talvez, de uma moral degradada, não, porque o espírito ainda não tinha esse senso moral, mas ele tinha ali os instintos muito primitivos, talvez até do canibalismo, porque o homem, no princípio, ele se destruía uns aos outros e usava dos cadáveres para se alimentarem, não é? O canibalismo. Quem é formado em antropologia e sociologia aí pode dizer isso melhor do que eu, de história e de geografia. O animal é a atração, o vegetal é a sensação, o animal é instinto, o homem é a razão, o anjo é a divindade. Olha a trajetória do homem. No mineral, que estava ali, o princípio cósmico universal da criação, o pensamento divino, existe atração no mundo mineral. Eles se atraem uns aos outros. O vegetal existe a sensação. No animal é instinto, no homem é razão, no anjo é a divindade. Tudo por horário de uma coisa da outra. Vem ilustrar uma coisa e a outra.
A pergunta 43 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para o Espírito de verdade: quando começou a Terra a ser povoada? Aí a gente fica pensando, Francisco, está lá na Gênesis, Adão e Eva. Deus criou o homem à sua semelhança, criou o homem de barro, soprou na narina dele e ele criou vida. Mas não é não. Então nós passamos a compreender que esses ensinamentos bíblicos da Gênesis não são mentirosos, eles não contradizem a espiritualidade, mas a questão reside na compreensão desses fatos e também da linguagem da época como eles foram escritos. Então tudo isso influi. É inspiração divina? Sim, mas nem sempre o homem é capaz de traduzir a inspiração divina passando pelos seus 5 sentidos e pelo 6º sentido, que é a mediunidade. Então eles são inspirados, mas não ainda tinham a capacidade de traduzir aquilo que o Espírito de verdade tinha para passar, determinado por Deus. No começo tudo era um caos. Os elementos estavam em confusão, uma balbúrdia no universo, quando a Terra foi criada. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos, apropriados ao estado do globo. É isso? Então nós sabemos que pela gênese espiritual, que está lá no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, ele nos diz o seguinte, que a Terra foi co-criada por Jesus, e que Deus chamou Jesus, como a gente chama um filho, de uma forma bem assim, fraternal e paternal, e diz assim: senta aqui, meu filho. Aí Jesus vira para ele e pergunta: Pai, o que queres de mim? Jesus disse: meu filho, nós precisamos criar um planeta da escola, onde os nossos filhos que estão na erradicidade possam estagiar, possam passar por essa escola, através da reencarnação, se purificarem e tornarem-se anjos. Jesus então obedeceu, e ele, juntamente com os engenheiros siderais, tiraram do magma do Sol aquela substância incandescente do disco solar, tirou aquela substância com bilhões e bilhões de graus centígrados, muito quente, não? E fez-se a Terra, foi esfriando, levou 4 bilhões e meio de anos para a Terra chegar ao ponto de poder abrigar os elementos, para poder conformar-se à crosta da Terra e ali surgirem, primeiro na água, as mônadas, as algas, os seres unicelulares, e eles foram se multiplicando e foram tornando-se mais complexos, até chegar aos seres vivos que nós conhecemos hoje. É isso? Através da lei de progresso, eles foram se multiplicando. E então, muito depois que estava tudo preparadinho, aí sim surgiu o homem. De novo, Francisco, para não precipitar aqui. É perto do 43 nós olhamos. O capítulo 8 da Lei de Progresso. O que traz na Lei de Progresso, lá no seu bojo aglutinador, todas aquelas fases do desenvolvimento que o Kardec fez da Lei de Progresso? Estado de natureza, nós já falamos, é o estado primitivo do espírito. A marcha do progresso, também falamos das várias etapas que a Terra vem passando para chegar até o momento que ela estava preparada para abrigar os espíritos. Povos degenerados. Os povos degenerados, nós sabemos que existe a degeneração da própria capacidade
capacidade do homem de auto se destruir, de auto se depravar, pelas suas escolhas infelizes, pelas reencarnações da vida, ele vai acumulando um passado tenebroso, um passado que o separa da divindade, porque o homem está muito distante da divindade. A distância que medeia o homem de Deus é infinita ainda. Muito embora Jesus tenha dito: vós sois deuses, vós sois o sal da terra, não se pode colocar na candeia e acender a candeia para colocar debaixo da mesa, da cadeira, mas do candelabro. Olha o que Jesus fez conosco, dizendo que nós somos deuses. O que está acontecendo conosco? Nós estamos negando Deus a todo momento. E aí vem Emmanuel, poeticamente diz assim: Emmanuel diz assim: cada ser traz consigo a chama divina dentro de si. A chama divina está dentro de todos os homens. E erige de si, ou melhor, ela desponta de dentro do âmago do homem a sua divina presença, a luz. Ou se encerra na muralha da negação. O que Emmanuel diz? Todos nós trazemos a chama divina, mas a todo momento nós estamos com a nossa disposição de negar essa chama, na muralha da negação, criando barreiras, não querendo ver a lei divina. É isso que acontece. Então o homem que ainda não despertou a sua luz, por isso Jesus diz: vós sois luzes, mas o homem nega a luz. Então fica difícil, né, de a gente compreender essa dicotomia entre o homem luz, o homem divino, do homem que pratica os atos que nós presenciamos e que nós mesmos coadunamos com eles, e quantas vezes participamos desses atos terríveis. A lei de civilização. A civilização é quanto ao progresso? Não. A civilização ajuda o progresso. E a civilização, ela não é de acordo com o estado primitivo, com o estado de natureza, como diz o livro dos Espíritos. Porque à medida que o espírito vai se civilizando, vai melhorando, vai evoluindo, vai ficando para trás esse estado primitivo. O progresso da legislação humana. Nós sabemos que a legislação humana, ela é inspirada nas leis divinas. Tanto é verdade que todos os códigos de leis do mundo foram inspirados nas leis divinas. Se tiver alguém aqui na área da advocacia, do direito, se eu falar bobagem, me corrija. Então, todos os códigos do mundo foram inspirados nas leis de Moisés, na lei de olho por olho e dente por dente, e na lei dos 10 mandamentos, que é a lei divina. A lei de olho por olho e dente por dente, é a lei humana de Moisés, porque o homem vivia na barbárie e era necessário aquelas leis severas daquela época. E o homem foi desenvolvendo, civilizando, e foram criando leis mais amenas. E os códigos do mundo inteiro, os ordenamentos jurídicos, foram então inspirados nessas leis divinas. Influência dos espíritos no progresso, a todo momento. Tanto é verdade que quando há uma descoberta científica ou qualquer outro evento no mundo, acontece numa parte do planeta e no outro lado do planeta as mesmas coisas. Nós tomamos sempre como exemplo a invenção do avião, Santos Dumont aqui e os irmãos Wright lá nos Estados Unidos, foi quase no mesmo momento. A mesma inspiração que o Santos Dumont teve, aqueles lá também tiveram. Isso mostra que os espíritos não escolhem, eles não privilegiam ninguém, eles estão com as ideias na atmosfera humana a todo momento, na medida da necessidade de cada um. Tanto é que Bezerra de Menezes diz o seguinte: desde os primórdios da civilização, o homem recebeu no seu seio bendito aqui na terra
os avatares, os enviados de Deus em cada canto da terra, para trazer-lhes as informações, para serem portadores da ciência, da religião, da música, das artes, em todos os sentidos. E tudo, de acordo com o desenvolvimento de cada raça. Na África, na Ásia, na América do Sul, assim foi. Todos receberam essas inspirações divinas. As leis morais, está na terceira parte do Livro dos Espíritos. Lei divina ou natural? Olha, o que é lei divina? A lei da natureza, é a lei divina. Eterna e imutável, indelével, incorruptível, infalível. Diz o que se deve fazer ou não fazer, única e verdadeira. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a conhecem e compreendem. Aí tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, pergunta assim: os homens poderiam ser regidos, ser dirigidos somente pelas leis divinas, da lei da natureza? Sim. Mas por que não? Porque eles ainda não a compreendem dentro da sua verdadeira estrutura, dos seus propósitos, né? da compreensão da lei para colocar em prática, porque nela está o quê? O amor e a caridade. O homem ainda está um pouco distante disso. Porque no dia em que o homem olhasse para a sociedade e ver que ela pode ser dirigida só pelas leis da natureza, não há necessidade de código, necessidade de tribunal, de juiz, nada disso. Cada um vai ser juiz de si próprio. Como na verdade o é no mundo espiritual, né? Está dentro da lei do progresso. Desaparecerá no futuro, da civilização dos males. A pergunta é mais longa, mas eu reduzi aqui e é isso que eu pergunto. Aí ele responde: quando o moral estiver desenvolvido, o futuro não pode surgir, o fruto não pode surgir antes da flor. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, a necessidade de quando o homem estiver com seu moral desenvolvido, aí sim o mal desaparecerá da terra. Aí sim não haverá mais necessidade de códigos, de leis humanas. Simplesmente a lei divina regerá os homens. Pode reconhecer na civilização, na civilização o que aconteceu aqui, Brasil? Pode reconhecer a civilização completa, o tesouro. Nossa Senhora. Isso aí, deixa eu ver. Pode reconhecer-se uma civilização completa, um povo que já está completamente civilizado? Pode sim, através do desenvolvimento moral. A gente fala de leis, leis naturais, leis dos homens e leis divinas, e a gente fica na cabeça. Quando fala de lei, a gente pensa em justiça, mas o que é a justiça para a doutrina espírita? A justiça vem do latim, justitia, vinculado ao adjetivo justus, e ao termo direito ius, em latim direito ius. Justiça divina é a justiça humana. Justiça divina e justiça humana. A justiça humana foi inspirada nas leis divinas. Os primeiros códigos de leis da humanidade foram o Código de Hammurabi na Babilônia e o Código de Manu também. Os conceitos de justiça divina e justiça humana coexistem desde a antiguidade, olha só, inspirados pelos espíritos superiores. Quando foram escritos os primeiros textos legais, com leis que regulam as relações e a vida em sociedade.
Quer dizer, lá atrás, no próprio código, tá certo, de Manu, e no código de Hammurabi, lá na Babilônia, que é o código de Hammurabi da Babilônia, ele já estabelecia as leis, como deveriam ser. Tem ter um artigo lá do código de Hammurabi que diz o seguinte: a senhora pedreira construiu a casa dela, a casa caiu, vai derrubar a sua casa também. Se morrer o filho dela, vai matar o filho seu também. Era a lei de olho por olho, dente por dente. Era assim que funcionava. Mas foi então desenvolvendo, foram melhorando. Se você clicar 2 vezes, você complica tudo. Aqui nós já respondemos antes, né? A sociedade poderá ser regida somente pelas leis naturais se todas as compreendessem. A atual sociedade, ainda depravada, certamente precisa de leis severas. Acabamos de falar da lei de Moisés, que é uma lei rígida, a lei de olho por olho, dente por dente. Acabamos de falar do código de Hammurabi, que ele diz lá no seu código, que é escrito, não com leis no papel, mas em barro, é escrita cuneiforme, tá certo? É escrita em barro. Tem técnica de um museu até hoje, né, com escrita cuneiforme. Correto? O Espiritismo tomará a crença geral e marcará nova era na história da humanidade? Sim, pois está na lei da natureza. Uma só religião, um só povo. A doutrina espírita não é que queremos arvorar que a doutrina espírita é melhor do que qualquer uma outra filosofia, a outra religião, como queira classificar, melhor, mas ela que no momento nos atende e nos diz tudo o que devemos fazer ou deixar de fazer e nos dá todo esse arcabouço de princípios e normas que rege as nossas vidas e que está dentro da lei de verdade, de caridade e amor. O Espiritismo pode contribuir para o progresso, destruindo o materialismo, destronando o materialismo arraigado nas nossas mentes e nas nossas preferências, de que a felicidade se encontra no meu carro, na minha mansão, no meu dinheiro, no meu patrimônio. Não, tudo isso é passageiro, ilusório. Seu coração está onde estiver o seu tesouro. O seu tesouro está onde estiver o seu coração. Olhar os lírios no campo, olhar os pássaros no céu. Eles não plantam nem colhem e nem guardam em celeiro. Onde a ferrugem vem e come, onde o ladrão vem e rouba. Construir, pois, tesouros nos vossos corações. A pergunta 622 pergunta: Deus confiou a determinados homens revelar as leis divinas? Sim, em todos os tempos da humanidade. Acabamos de falar do Bezerra de Menezes, que diz que Deus mandou como estrelas cadentes em cada canto para iluminar as cabeças, iluminar as mentes, dirigir os povos, dando a eles inspiração, dando a eles condições material e espiritual para poder desenvolver o seu intelecto, o seu espírito e poder colocar em prática a lei de amor e caridade. Então, quais foram os reveladores que nós conhecemos? Abraão, o patriarca do judaísmo, veio dizendo que só havia um Deus único, de amor e caridade, e que foi o tronco, foi o esteio, o patrono da religião judaica, o pai Abraão. Tanto que Jesus cita na parábola de Lázaro e o rico. O que Jesus cita lá? Fala sobre Abraão. O que Jesus fala? Jesus disse assim: tinha um cara rico e ele não dava nada para os pobres, e tinha um pobre que era leproso e comia das migalhas que caíam da mesa do rico. Esse camarada chamava-se Lázaro. Morreu Lázaro e morreu o rico. Se encarnou o rico e o Lázaro. Foram então para o mundo espiritual. No mundo espiritual do paraíso estava então o Lázaro de mãos dadas com Abraão. E do outro lado estava sozinho, perdido nas trevas, o rico.
E o rico estava queimando numa labareda de fogo ardente, porque ele estava, vamos dizer, no Hades, no inferno. E ele grita para Abraão e diz: Pai Abraão, manda aqui o Lázaro secar, molhar os meus lábios, que eu estou morrendo de sede e eu não aguento mais. Abraão disse assim: Não, meu filho, lá na terra você teve todo o seu paraíso, e o Lázaro foi desprovido de todos os recursos de sobrevivência e resistiu firmemente. Então ele conseguiu o paraíso. Ah, pai Abraão, diz o rico, manda alguém lá avisar para o meu povo, pai Abraão, que não façam essas coisas que eu fiz na terra, para estender a mão aos pobres. Aí o pai Abraão disse: olha, eles tiveram lá na terra Moisés, que os ensinou tudo, todas as leis, todos os preceitos de justiça e caridade. Não ouviram? Eles vão me ouvir? Claro que não. Então, o Jesus citou. E qual foi o outro revelador? O próprio Moisés, quando ele saiu do Egito e recebeu a tábua dos 10 mandamentos, da inspiração divina. Não é isso? Dos 10 mandamentos. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E o segundo que completa esse, ao seu irmão como a ti mesmo. E odiai o seu inimigo. Isso foi Moisés. Aí Jesus disse: não, eu não vim destruir a lei, mas vim cumpri-la. Eu, porém, vos digo: amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, o seu próximo a ti mesmo, e orar e vigiar pelos seus inimigos. Jesus! Só Jesus mesmo, né? Confiou a Jesus a missão de revelar sua lei a certos homens. Sem dúvida, todos os tempos houve homens. Aqui o ovo está certo, porque o verbo haver, não estou dando aula de português não. É o verbo haver no sentido de existir, ele não flexiona. Então ele fica aqui mesmo. Houve homens, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão, com o fim de ajudar o progresso da humanidade. Olha o trabalho aqui. O trabalho é lei de progresso, não é? Em todo sentido. O universo é trabalho. Então eu vou dizer o seguinte: está lá na Gênesis 3,19. No suor do teu rosto comerás o pão, até que retornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e para o pó retornará. O que é isso? É Deus falando com o Adão, porque o Adão desobedeceu a lei divina, induzido pela Eva, né, segundo eles, que a Eva foi culpada, instigou ele a comer a maçã, inspirada pela persuasão da serpente. Aí a gente pega até um parênteses, viu quando a mulher foi estigmatizada desde aquela época? Foi tirada da costelada até hoje. É o tema que eu fiz uma palestra. É Jesus, o protetor das mulheres. Eu vou fazer lá em Vila Nova. E não vamos falar sobre isso. A transição planetária, uma nova era. Todo mundo já sabe que é a transição planetária. É o momento que estamos vivendo da Terra passar de um estágio de expiação e provas para a regeneração. E aí, foi o tema de uma palestra que nós fizemos aqui, e eu tenho feito em outros lugares. Mas que já é o momento de nós compreendermos esse fenômeno que o Bezerra de Menezes tem falado incansavelmente sobre ele, através do Manuel Filomeno de Miranda, através do próprio Emmanuel, chamando a atenção dos homens. Chegou o momento dito por Jesus, que as suas palavras, que os homens passarão, as coisas passarão, mas as palavras dele não. E quando ele disse que não ficaria pedra sobre pedra, quando Pedro referia-se a Jerusalém, Pedro disse: olha que maravilhas de construções. Jesus disse:
Pedro, não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. A Jerusalém, o mundo, a terra. E chegou o momento. Está lá no livro Gênesis também. Até perguntando o Espírito de verdade, quando que começou a transição planetária? Ele falou, há 100 anos, Kardec, da sua era agora. Quer dizer, em 1700 alguma coisa. E continua. Esse tsunami, os maremotos, terremotos, tudo isso faz parte desse contexto de transição planetária, porque é necessário. A lei de destruição, nós falamos aqui sobre isso. A lei de destruição aos nossos olhos, ela é uma penalização da humanidade, mas não. Ela vem para corrigir algumas coisas, para que as coisas sejam vistas no seu verdadeiro sentido. A evolução é plano divino. A perfeição no universo. Na Terra podem ocorrer transes físicos, espirituais, psíquicos, políticos, ambientais, geológicos e astronômicos. É isso que está acontecendo. A espiritualidade tem alertado a humanidade sobre a égide do Cristo e seus missionários. Os missionários do Cristo estão nos 4 quadrantes do universo, chamando a atenção do homem. E o homem continua ainda distraído, desvinculado da busca de compreender a si próprio e compreender o verdadeiro sentido da vida. Bom, influência dos espíritos no progresso da humanidade. Está tudo cortado aqui. Ninguém coloca remendo de pano novo e veste velho. Isso é Jesus. Por quê? Este fará maior a rodura. Rodura é o buraco. Você pega uma calça velha, está apodrecida, pega um pano novo e coloca o remendo no buraco. Você vai danificar cada vez mais a calça, não é isso? Então é isso que Jesus está falando. O que isso tem a ver com a lei do progresso? Na medida em que o mundo vai progredindo, e eu sou um espírito refratário, espírito velho, que está com meus pensamentos avoengos, que eu tenho os meus conceitos no homem velho, no homem que só pensa na matéria, enraizado no materialismo, então eu não posso receber um pano divino dos ensinamentos no bojo do meu tecido espiritual e corporal, porque eu não sou capaz de suportar. Eu não sou capaz de aguentar esse remendo, porque não se pode remendar uma roupa velha com tecido novo. Então eu tenho que ficar para trás. Vós outros não, vós outros já são um tecido novo, receberá esse remendo de roupa nova, de tecido novo, porque são capazes de suportar esse remendo. Isso que Jesus quis dizer. Então, esse buraco que existe ainda, essa lacuna da perfeição e da imperfeição que existe em alguém, ela se tornará um dia, vai se então cicatrizar através dos ensinamentos divinos, que é o pano novo, é o remendo novo. Mas o Francisco, o pano velho, vai ser jogado às traças. Isso aqui eu já falei. Como o Espiritismo contribui para o progresso, destruindo o materialismo. Aqui a escala evolutiva está na lei. Onde eu vou terminar, a escala evolutiva, né, dos espíritos que nós conhecemos, né? É dos mundos. É um mundo de primitivo, de expiação e provas, é o nosso. Mundos regenerados, estão indo para lá, através da transição planetária. E mundos ditosos e os mundos divinos. Quando chegarem lá? Lá não chegar. O tempo urge, mas o tempo do mundo espiritual não é o nosso. Escala dos espíritos. Nós temos os espíritos imperfeitos, que são aqueles espíritos que foram criados simples e ignorantes, que estão lá na lei, lá no estado de natureza. E os espíritos bons, os espíritos puros, e segue a escala. Essa escala não é taxativa, diz o Kardec, ela é pedagógica, didática, para a gente compreender. Ela está numa pirâmide, mas não que aquela pirâmide exista assim, porque isso é muito complexo. E o Kardec alertou, não, isso é só para ensinar, é pedagógico, é didático.
É a lei de progresso, através das sucessivas reencarnações, que o espírito começou lá sempre ignorante e vai progredindo. É isso que ele está dizendo aqui. Aqui eu falo das leis morais e cada uma delas. E que o tempo urge e nós não temos condições de fazê-las. Porque não é o tempo da nossa palestra, mas ela dá a gente uma noção. Fechando. O que mais sofremos na vida não é a dificuldade, é o desame insuperável. O que mais sofremos na vida não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. O que mais sofremos na vida não é a doença, é o pavor em recebê-la. O que mais sofremos na vida não é o parente infeliz, é a mágoa de termos sido familiar. O que mais sofremos na vida não é o fracasso, é a teimosia em não reconhecer os nossos próprios erros. O que mais sofremos na vida não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. O que mais sofremos na vida não é a pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. O que mais sofremos na vida não é a injúria, é o orgulho ferido. O que mais sofremos na vida não é a tentação, é a volúpia de experimentar os alvitres da vida, as dificuldades. Velhice é a paixão pelas aparências. O que mais sofremos não é a velhice, é a paixão pelas aparências. Conclusão: é a carga de aflições que criamos. O que mais sofremos na vida são as aflições que criamos diante da vida e dos desafios dela. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe e nos dê sempre a oportunidade de estar aqui. E eu prometo, na próxima oportunidade, ser mais breve com as minhas colocações e poder avançar mais. Mas se bem que aqui eu já pretendia terminar mesmo. Eu tenho uma elencada ali, a evolução da Terra e todos os fenômenos que contribuíram para a lei de progresso no campo material e científico. Mas não deu tempo, porque são 20 episódios. Aí teria que ser uma palestra para isso. Querida Edmar, muito obrigado. Felicidade a todos. E nós saímos daqui melhor do que entramos. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso irmão Francisco, pela exposição. Espero que todos tenham assimilado bem tudo que foi dito, A nossa evolução desde o reino mineral até hoje no reino nominal, e que a gente possa progredir cada vez mais rapidamente, porque já temos a consciência de tudo aquilo que precisamos, porque Jesus nos deu todas as diretrizes, bem detalhadas daquilo que precisamos fazer para que possamos crescer e chegarmos a ser espíritos puros. Então, nossa caminhada depende de nós mesmos, da nossa consciência, da nossa força de vontade. Vou dar alguns avisos aqui. Orientação para culto no lar. Quem precisar, tiver alguma dúvida, é só procurar na recepção, o pessoal dá as orientações. O atendimento fraterno, que é feito nas segundas e quartas-feiras, é só deixar o nome ali na recepção a partir das 19 horas e aguardar aqui no salão. Orientação espiritual, que é dada nas quartas-feiras, tem que deixar o nome na recepção também, a partir das 19 horas, e aguardar no salão até o final da reunião. Como sempre, há muitas pessoas com dificuldades, precisando de auxílio, de ajuda. Então, para montar as cestas básicas para socorrer essas famílias em dificuldade, precisa sempre de açúcar, fubá, leite, óleo, farinha, mandioca, arroz, tudo que forma uma cesta básica para alimentar aqueles que estão em dificuldades. No domingo está havendo a campanha do quilo. Então, aqueles que puderem se candidatar a auxiliar nessa tarefa serão muito bem-vindos. É só deixar o nome na recepção
que as pessoas irão procurar e encaminhar. Aqueles que puderem acessar o YouTube, né, da Fraternidade, para que possam se inscrever a tarefas, a tudo aquilo que é desenvolvido na casa, vai ser muito bom para o desenvolvimento dos trabalhos. No dia 17, de 16 às 20 horas, haverá o Arraiá da Paz aqui na feirinha. Todos estão convidados para virem, né, trazer os familiares, os amigos, para essa festança que nós vamos ter aqui. E aqueles que puderem dar alguma contribuição, porque a casa precisa sempre de recursos financeiros para manter o imóvel, para todas as atividades, né? Contas de água, luz, material de limpeza, é muita coisa que se gasta, né? Numa casa espírita precisa de recursos. Então, a arrecadação que é feita lá é usada para isso. Então, aqueles que puderem doar os ingredientes, né, ajuda muito. Logo após a prece final, aqueles que quiserem tomar o passe, é só ficar aguardando no salão. Aqueles que não forem tomar o passe, já ficam dispensados. E todos aqueles que aqui estão, que caminhem depois para os seus lares, né? Dirijam os seus lares em paz, em harmonia, carregando um pouco mais de compreensão, um pouco mais de instrução, para que a gente possa desenvolver. Vou pedir a nossa irmã Elisete para fazer a prece final por nós, e assim que ela terminar, fica encerrada a nossa tarefa. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer por mais esta oportunidade. Que possamos, Senhor, voltar aos nossos lares, acompanhados de nossos amigos espirituais. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma da outra. Que assim seja. Boa noite a todos.